Olá pessoal, tudo bem? Vim aqui explicar para vocês o sentido da vida. É muito fácil quando se tem conhecimento de si próprio. O autoconhecimento, quando se busca conhecer a nossa mente, quando buscamos entender o que pensamos, como pensar, imaginar, nós conseguimos encontrar o sentido da vida. Nós conseguimos encontrar o nosso propósito. Viemos ao mundo para aprender, fazer, experimentar e contribuir em comunidade. Esse é o propósito universal que descobri para mim. Se é para mim, é para todos, porque em termos de sentimento, somos todos iguais. Isso é um conhecimento. O que diferencia de um ser humano para o outro são justamente as experiências. As experiências e os padrões de pensamentos, os padrões errados de pensamento que foram fundados a partir dos traumas, do que vivenciamos e vimos de experiências negativas que vieram de ações dos outros e reagimos, ou assistimos reações dos outros, tudo implantado por um grande sistema. Vou explicar tudo isso. Agora eu precisei, para entender esse assunto, primeiro me desenvolver. Fiz o meu desenvolvimento pessoal, fiz o meu papel, que foi entender a minha mente. Para isso existem mentores. Eu não vim aqui me prontificar para fazer isso, pois eu fiz para mim. E fazendo para mim, indicarei quem são os melhores para fazer para todos, porque eu busquei os melhores. O universo me trouxe os melhores e eu me capacitei com esses melhores. Eu não conseguiria transmitir tudo que eles fazem, porque cada um tem sua experiência bem mais avançada do que eu para ensinar. Mas eu posso mostrar os meus resultados. E o meu resultado foi ter a consciência. Quando eu tive a consciência, passei a estudar, a aprender e todos os dias aprendo. Eu acumulo conhecimento, o conhecimento é experimentado, o conhecimento adquirido por outras mentes, outros sábios. O que é sábio? O sábio é saber, é ter o conhecimento experimentado. E todos nós somos sábios. Cada um tem um saber, sua experiência que é única. Então, nenhum ser humano é igual ao outro no conhecimento empírico. Então, quando aproveitamos esse conhecimento, somamos ao nosso, nos tornamos mais sábios. Por isso que é importante essa conexão com o outro ser humano, essa atenção com o outro ser humano, essa atração que devemos dar, que é a atenção plena para ouvir as suas experiências. Quando damos atenção ao outro, recebemos de volta. E quando nos damos ouvidos ao que ele tem para falar, recebemos a troca. Ele vai uma hora nos ouvir. Mas o mais importante do que falar é ouvir. Porque quando você ouve o conhecimento experimentado, você está aprendendo. Não é notícias, não é informações que são replicadas. Mas quando ouvimos a experiência do outro, estamos aprendendo. E são coisas que não estão nos livros, não estão na história, não estão nos padrões que querem nos convencer, nos paradigmas, de que tudo está pronto. Pois cada ser humano tem o seu conhecimento. Eu obtive esse conhecimento através das minhas experiências e vim ao mundo para descobrir o propósito, para contribuir com todos. O que é que eu fiz? Acumulei todo o meu conhecimento para dar a vocês, para entregar a vocês. Não é vendendo, é dando. Então, a partir do momento que eu comecei a colecionar todos os meus conhecimentos, a registrar, a formatar em textos, eu passei a escrever um livro, O Verdadeiro Testamento. Esse livro se tornará um filme, e esse filme será impactado para as pessoas, causará impacto, pois tudo é novidade, tudo é metodologia própria que eu consegui, a partir do conhecimento, juntando a interdisciplina, que é juntar o conhecimento do Oriente, do Ocidente e da teologia em um só. Busquei esse conhecimento e, a partir desse momento que fiz a conexão de que tudo é a mesma coisa, só foram separadas em teorias diferentes, mas associando, descobri que tudo chega no mesmo caminho e no mesmo resultado.
como por exemplo o conhecimento do nosso corpo energético. No Oriente ele é considerado os karmas, que são as baterias de energias nos 7 chakras. E no Ocidente, através da neurociência, sabe-se que são 7 glândulas. E tudo corresponde à mesma coisa. E vamos falar das glândulas no nosso cérebro, que é a hipófise, o mestre, o subconsciente, que é a glândula que está no céu da nossa boca, e é considerada a glândula mestra, e o nosso a pineal, né? A glândula pineal, que é a nossa consciência. Quando temos a pineal, que fica no centro da testa, entre os olhos, essa glândula corresponde à nossa consciência. E todas elas estão interligadas à hipófise. E a glândula, que é a glândula timo, ela fica aqui, chama-se o coração de Jesus, é onde está o nosso inconsciente. Ela está aqui porque ela mora, que é a pureza, que é tudo que nós temos de puro, ela se encontra na glândula timo. Ok? Então, a partir desse princípio, obtive o seguinte conhecimento. Quando você lê a teologia, os antigos padres que falavam latim, eles faziam um sinal do pai apontando para a hipófise, do filho, que é a timo, e do Espírito Santo, que é a consciência. Quando os três estão unidos, quando esse passa a ter consciência, o filho passa a ter consciência, se torna um só. Então, esse é um estudo que está no livro, né? O Verdadeiro Testamento, estará em filme. Isso eu estou resumindo aqui para você como um exemplo de como eu adquiri conhecimento e como chegou essa disciplina até alcançar esse resultado. Esse conhecimento precisa chegar a todos. Vou indicar os mentores e o porquê não chega para todos. Porque há um sistema que controla a humanidade, que por enquanto controla, que não permite que esse conhecimento chegue a todos. Eu vim para transmitir justamente essa verdade, mostrar que todos nós somos capazes de obter o conhecimento necessário. E o primeiro deles é a nossa mente. Tentaram nos tirar esse poder, conseguem tirar esse poder a partir do momento que nascemos. Desde que nascemos, somos absolvidos de padrões de comportamento e visualizando coisas que não são naturais. Nascemos em uma sala de hospital, diferentemente de um parto natural, que seria de um líquido para outro, a água com a mesma temperatura ambiente do útero, então a criança nasce sorrindo. Esse exemplo você pode ver um parto natural, onde a criança nasce nadando, sorrindo, como se estivesse dentro do útero. E dali vai se dando a passagem, porque a água tem mais oxigênio. E dali ela vai passando sem ter o choque. A criança não morre afogada, porque ela estava dentro do líquido, ela estava assim abastecida, então ela consegue manter isso dentro de um ambiente de água. Isso é um exemplo do que nós já nascemos sendo diferenciados, né? Levando o primeiro choque térmico. E a partir dali vamos nos desenvolvendo e recebendo informações erradas. Essas informações são os padrões que não vão nos embutindo, não é? Então aprendemos, logo que começamos a aprender a falar, também nos desenvolvem, nos falam nos ouvidos, chegam aos nossos ouvidos e nós vamos observando comportamentos. Nascemos dentro de uma família, isolados numa casa, com pai e mamãe e recebendo ordem. Dali em diante, passamos a perder o nosso eu. Passamos a aprender a obedecer os outros. Aprendemos que devemos ser obedientes a pai e mãe. Devemos obedecer à escola. Devemos obedecer aos amigos que fazem aquelas regras. Olhamos o modo geral, o comportamento geral e queremos imitar para agradar. E aquele comportamento geral é um comportamento padronizado. Geralmente observamos os meninos mais velhos ou as meninas mais velhas para imitarmos aquele padrão. Aqueles já estão
já estão padronizados, já estão educados por seus familiares para se comportarem daquela forma. E, normalmente, quando criança, se não estivermos num ambiente de educação, policiados, vigiados por pais e mães ou dentro da escola, quando estamos no recreio, quando estamos em liberdade, as crianças são mais espontâneas, elas querem brincar, elas querem imitar expressões. E as melhores expressões são o sorriso, a felicidade, a brincadeira. Elas ali vão aprendendo a se socializar. Mas vêm os padrões. Isso só notamos mais na frente. Entramos em choque com a família, é claro, porque elas querem nos educar de acordo com os padrões, de acordo com o que foi criado pela sociedade, de ser um padrão de educação que devemos seguir, de comportamentos que devemos seguir para sermos aprovados mediante aos outros, para sermos elogiados. Esse menino é educado, esse menino não se mete em conversa de adulto, esse menino não faz perguntas, esse menino aceita, ele é disciplinado, ele aceita as normas do pai, ele aceita as normas da mãe, ele se comporta direitinho, ele se senta caladinho nos lugares, ele obedece, ele obedece, ele obedece, e ele é elogiado quando ele obedece. Então isso entra na mente, isso vai entrando na mente, o sentido de ser obediente. Quanto mais ele é obediente for a alguém, mais ele é elogiado. E isso segue como um padrão para a vida toda. Eu tenho que ser obediente, eu tenho que obedecer a alguém. Então, como você vai conquistar a sua autossuficiência se você foi treinado desde que nasceu a ser obediente para ser agradável, para ser aprovado, para receber um sorriso, um elogio? Nós temos a necessidade de ser agradáveis, nós temos essa necessidade de sermos aprovados, mas aprovados diante de normas, aprovados diante de coisas que não fazem sentido, aprovados por seguirmos padrões de comportamento que foram impostos por hereditariedade social, por propagandas e atualizados através das mídias, da televisão, da internet, que são as forças da comunicação que são dominadas, que vêm de cima, porque tudo é gerenciado, mandado por um único fator, um sistema financeiro que manda no mundo. Porque tudo que fazemos, inclusive seguir esses padrões, é na busca de termos um comportamento igual aos que têm sucesso, aos que ganham dinheiro. Então buscamos seguir e compartilhar e sermos iguais a quem é bem-sucedido. Não queremos imitar quem é mal-sucedido financeiramente. Não queremos imitar aquelas crianças que vivem soltas na rua, jogando bola, brincando, porque ali é comportamento de pobre. Queremos imitar as crianças que ficam presas nos apartamentos, dizendo que estão estudando, quietinhas, sentadas no seu cantinho, e hoje estão presas no celular, porque não era permitido brincar com outras crianças, não era permitido viver sem saber, sem conhecer primeiro quem são as famílias, para não serem influenciados para pessoas que tenham baixa renda. Então, essa é a diferença que colocaram, a diferença, a dualidade, a partir da crença no dinheiro, na crença do poder econômico. Então, tudo que fazemos de errado vem de errado ou de padrões que foram normalizados para que busquemos o sucesso, busquemos o dinheiro. Essa busca incessante fez com que nós sigamos padrões, que nossos pais nos imponham padrões para que eles tenham sucesso, para que as crianças tenham sucesso, e o sucesso que eles buscam é financeiro, porque eles acreditam que a criança que é normalizada, a criança que é obediente, irá obedecer aos professores, irá tirar boas notas, irá obedecer a um patrão, irá obedecer ao sistema, à política, a obedecer a tudo. Somos obedientes, somos inferiores, somos objetos, somos sujeitos ao Estado, sujeitos à família, sujeitos à escola, sujeitos ao Estado. Então, se somos sujeitos, estamos sujeitos a tudo, não temos autonomia. E quando tudo isso se acaba, quando todas essas proteções vão embora, nós vamos buscar o quê?
buscamos no cônjuge, porque no íntimo, um se escora no outro, um pede a decisão final ao outro. Já notou que dificilmente temos a decisão final na mente, dificilmente temos algo formatado, a decisão final é tirada de nós, porque até mesmo financeiramente, economicamente, quando estamos bem, a decisão final nunca é nossa. Compartilhamos com um sócio, compartilhamos com um grupo, outra instituição que nos dirige, compartilhamos com os clientes, ou com o sindicato, ou com a cooperativa, ou seja lá com o que for, mesmo como empresários, vamos buscar apoio do cliente, vamos buscar apoio do governo, que geralmente controla o nosso ramo. Então há sempre um controle superior, por acharmos que somos inferiores ou superiores a alguém. Essa dualidade já nascemos com ela, já crescemos com ela e seguimos o padrão de quem age e se comporta para buscar o dinheiro, ser agradável, ser obediente. Quanto mais buscamos o dinheiro, quanto mais submissos ao dinheiro somos, mais nos comportamos como robôs, como normais, para sermos aprovados por essas pessoas, por quem está por cima de nós. E não queremos imitar quem está abaixo. E isso é um controle baseado na economia, no dinheiro, no financeiro. Perdemos a nossa identidade. Como indivíduo, não podemos fazer nossas vontades, mas seguir os padrões recomendados. Então, a partir daí, perdemos nossa identidade, perdemos nossa autonomia e usar a nossa mente, porque sempre estamos usando a mente dos outros. São os padrões já criados, porque não podemos criar os nossos, não podemos imaginar. Perdemos a imaginação, perdemos o pensamento. Temos que voltar e resgatar tudo isso. Existem métodos, existem mentores que poderão resgatar tudo isso, assim como eu fiz. Resgatei o meu verdadeiro eu. Não é nada disso que nos tiraram. Há um sistema financeiro que comanda o mundo, que nos controlam através do dinheiro e estão agora acabando, não tem mais interesse pelo ser humano. Acabaram com indústrias, com fábricas, com comércio, porque eles fizeram geradores de dinheiro. Tirando o dinheiro, tiraram os nossos motivos, os nossos instrumentos e a nossa capacidade de pensar.